Olá pessoal, seguindo aqui a nossa implementação do Flowshop permutacional no C Sharp, agora vamos descrever aqui um algoritmo para realizar a busca da melhor sequência em uma certa vizinhança, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Vou criar aqui um método, que eu vou dar um método público, que o retorno dele é um vetor de inteiro com a sequência, e o nome desse método vai ser encontra melhor sequência com busca em vizinhança. Isso daqui recebe um parâmetro da mesma forma que aquele nosso método sequência aleatória, que é um int. Vamos colocar aqui vamos deixar por enquanto sem qualquer parâmetro recebido. Simplesmente aqui um método que retorna um vetor de inteiros, chamado lá encontra melhor sequência na busca vizinhança. O que nós vamos fazer aqui nesse método? Nós vamos gerar uma sequência aleatória, assim como nós tínhamos no método anterior. Então vamos repetir algumas das linhas de códigos que temos lá naquele método anterior. Então basicamente, o que eu vou pegar aqui, depois eu vou tirar algumas coisas desse escrever que estão aqui, mas vamos lá. Vamos copiar essas linhas de código daqui, ter essa semente aleatória, ter algo marcado com esse melhor makespan, ter aqui qual que é a nossa melhor sequência. O que nós retornaremos depois como resultado é essa melhor sequência. Isso daqui é o nosso retorno do método. Bom, vamos fazer aqui uma geração de uma sequência aleatória inicial, igual nós tínhamos no método anterior. Então, a gente vai ter aqui que sequência recebe um gerar sequência aleatória, daquela semente aleatória, .next entre 0 e um valor grande ali que nós temos. Bom, já que temos essa sequência daqui, vamos avaliar qual que é o makespan dela. Essa sequência é a nossa melhor sequência até agora, né? Então, vou colocar aqui direto que o melhor makespan ele será... Vou fazer o contrário aqui, primeiro temos que, antes disso, né, precisamos calcular qual que é o instante de início e fim de cada tarefa em cada máquina. Vamos colar esse comando aqui. Uma vez que nós calculamos isso lá no nosso makespan, ficará salvo qual que é o makespan dessa sequência. Vamos colocar aqui que melhor makespan recebe makespan, ou seja, está recebendo aquela propriedade dessa nossa classe span. E aqui temos qual que é o melhor makespan atual. Esse é o nosso makespan do início. Agora o nosso algoritmo, vamos fazer aqui uma busca na vizinhança dessa solução. O que basicamente é isso? Vizinhança nós vimos ali na videoaula anterior, que é basicamente uma solução é vizinha caso seja possível chegar nela com apenas um movimento. E esse movimento é uma troca de posições entre tarefas. Vou fazer aqui o seguinte, vou colocar um for de int i igual a 0, enquanto i for menor do que o nosso tamanho da sequência, que é aquele número tarefas, i mais, e aqui dentro desse for, fazer um outro for de int j. E agora aqui o seguinte, se nós voltarmos lá no Excel, de ver que, por exemplo, essa solução ela foi obtida trocando o que tínhamos na coluna C com o que tínhamos na coluna F, que é a mesma coisa que trocar o que tem na coluna F com o que tem na coluna C. Ou seja, fazer a troca, o movimento IJ e JI é exatamente o mesmo. De forma que aqui nós podemos começar o J
em I mais 1. Porque se começássemos o J em I, a gente acabaria fazendo duas vezes o mesmo movimento. Isso daqui enquanto J for menor do que número de tarefas, ponto, vírgula, J mais. E aqui dentro nós realizaremos a troca. Bom, vamos colocar aqui que nós temos uma variável que é do tipo inteira, que eu vou chamar de sequência candidata. O que é essa sequência candidata? Vou colocar até um pouquinho melhor, sequência vizinha, né? Sequência vizinha atual. Essa sequência vizinha atual terá lá o tamanho exatamente de número tarefas. E nós vamos dizer o seguinte, vamos copiar todo o conteúdo que está na nossa sequência. Então, colocar aqui um int k igual a 0, enquanto k for menor do que número tarefas. Aí fazemos k mais. E aqui copiaremos. Colocaremos que sequência vizinha atual, na posição k, recebe o que temos na sequência na posição k. É basicamente isso, fazer essa cópia que nós tínhamos aqui no Excel, né? Poderíamos pensar que chegamos dessa primeira solução aqui para a segunda, copiando tudo que tínhamos aqui na solução atual e depois realizando a troca. É o que nós vamos fazer aqui. Copiamos toda a solução atual e depois que a solução tiver copiada, a gente vai dizer que sequência vizinha atual na posição I irá receber sequência na posição J. E que sequência vizinha atual na posição J irá receber sequência na posição I. Repare que aqui nós continuaremos com o registro do que era a sequência original. Não precisamos criar aqui uma variável auxiliar para realizar a troca dentro da própria sequência vizinha atual, né? Porque nós estamos pegando direto lá essa cópia aqui da sequência original. Bom, uma vez que nós temos essa sequência vizinha atual, nós podemos calcular o makespan dela. E para calcular esse makespan, o que nós fazemos? Temos um método, relembrando aqui esse método que nós tínhamos feito lá no início. Deixa eu achar aqui qual que ele era. Aqui, calcular instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina. Esse método aqui recebia lá um vetor chamado sequência como entrada e deixava o resultado salvo lá nessa variável, nessa propriedade makespan. Poderia até pegar aqui e colocar como sendo o retorno makespan. Eu vou deixar aqui dessa forma por enquanto. Isso aqui é mais um rascunho de código nosso do que uma versão final. E depois nós vamos trabalhar um pouquinho melhor para deixar mais uma forma um pouquinho mais apropriada. Tá? Mas aqui por enquanto, então, o que nós vamos ter nesse método calcula instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina, passando aqui como parâmetro sequência vizinha atual, lá na propriedade makespan ficará salvo qual que é esse nosso valor do makespan obtido. E repare que isso daqui nós estamos fazendo para todos os vizinhos que nós temos dessa sequência. Então nós vamos precisar saber qual desses que é o melhor vizinho, qual que gera o melhor makespan. Então para isso daqui, vou pegar e aqui fora vou criar um vetor de duas posições chamado movimento. Onde o que serão armazenados nesses vetores é quais são os valores de I e J que geram o movimento do melhor makespan. E o que nós vamos fazer aqui? Depois que nós calculamos esse makespan,
nós vamos analisar a seguinte situação. Se o makespan que está salvo lá na propriedade makespan dessa nossa classe for menor do que o melhor makespan, se isso daqui for verdade, nós vamos ter que o melhor makespan recebe makespan e precisamos saber qual que é o movimento que gerou essa troca. Então, colocaremos lá que movimento na posição 0 é igual ao I e movimento na posição 1 é igual ao J. Dessa forma, nós sabemos qual que foi o movimento que gera essa maior economia ali do makespan. Então, esse processo todo que nós temos aqui, fazendo essa variação, nós estamos testando todos os vizinhos. E vamos ter aqui qual foi o vizinho que gerou o melhor resultado para nós. Ou seja, qual foi o movimento que levou nesse melhor makespan. Fazendo isso daqui, ao final de tudo, nós vamos poder realizar essa troca. Uma vez que nós sabemos qual o movimento que é aqui o realizado, vai dizer que melhor sequência. Eu vou fazer aqui primeiro o seguinte, dizer que for int k igual a 0, enquanto k for menor do que número tarefas, fazemos aqui k++, e dizemos que melhor sequência na posição k recebe o que nós tínhamos lá em sequência na posição k. Então isso aqui é simplesmente uma cópia lá da sequência original. Só que o que gerou o melhor vizinho, ele está aqui sendo denotado por esse movimento. Então precisaremos colocar o seguinte, que melhor sequência na posição movimento na posição 0, ou seja, aqui nós estamos pegando lá qual que foi o I associado, recebe sequência na posição movimento na posição 1. Né? Por que isso? Porque aqui nós estamos pegando o valor do I e aqui é o valor do J. Então nós vamos ter que a melhor sequência na posição I, ela vai ter que pegar o que tinha na sequência original na posição J. E da mesma forma, a melhor sequência lá na posição J, que é o movimento na posição 1, receberá o que é sequência na posição movimento na posição 0. Então, isso daqui retornará para nós qual que foi a melhor sequência dentro dos vizinhos que nós temos de uma determinada sequência. Não significa que esse vizinho aqui já seja o mínimo local. Nós fizemos, dada uma certa solução que foi passada, que foi obtida aqui de forma aleatória, nós encontramos qual que era o melhor vizinho dele. Isso daqui nós podemos até colocar aqui, antes de retornar essa melhor sequência, até colocar o seguinte aqui, para dar um message box.show de melhor makespan.toString, só para aparecer aí qual que foi esse melhor makespan obtido. Vamos ter essa resposta quando for executado. E esse método aqui encontra a melhor sequência, busca vizinhança. Nós vamos lá no formulário, vamos adicionar aqui um novo botão. Já lá o botão. E esse botão aqui, colocar o teste ali, busca vizinhança, vou chamar aqui
Vou colocar no text dele, busca vizinhança, e lá no name dele, colocarei aqui btn busca vizinhança. Ok? Apareceu ali só o busca porque ficou curto aqui o tamanho do botão. Vamos deixar agora aqui com esse busca vizinhança. E vamos colocar que aqui dentro dele, o que é chamado é aquele método lá. Vamos só lembrar lá dentro da classe, como que nós tínhamos o nome dele. É o encontra a melhor sequência na busca vizinhança. Então, isso daqui, da mesma forma que nós precisamos definir um objeto do tipo problema FSP, fazer todo esse procedimento, vai fazer aqui igualzinho. Tá? Eu vou pegar tudo isso que nós tínhamos aqui no botão 1 anterior, e a única coisa que eu vou fazer é que agora, no lugar de chamar aquele método encontra a melhor sequência aleatória, que eu vou chamar aqui é o método encontra melhor sequência na busca vizinhança. E daí aqui esse método não tem nenhum parâmetro aqui dentro dele, que pega e simplesmente deixa sem nada. Vamos executar esse nosso código aqui, desse btn busca vizinhança, e vamos ver lá qual que é a resposta que nós teremos. Então, saiu lá aquele 351 com a mensagem do MakeSpan dentro do nosso algoritmo da busca da vizinhança. Aqui agora está com o tempo de execução, a melhor sequência, e aqui esse valor do MakeSpan está o 382. Provavelmente nós não reescrevemos aqui em algum lugar que o novo MakeSpan é aquele nosso melhor MakeSpan obtido. Então o que nós vamos precisar fazer é o seguinte, aqui nesse encontra a melhor sequência na busca vizinhança, depois que nós fazemos a obtenção da melhor sequência na vizinhança, vamos colocar aqui que o MakeSpan é igual a melhor MakeSpan. E uma outra coisa, na parte do cronômetro que nós temos aqui, esse nosso cronômetro, ele está começando, né? Damos o start aqui, fazemos todo o chamado do método e depois damos aqui o stop. Só que reparem que nesse método, encontra a melhor sequência, busca vizinhança, nós temos um message box aqui, que eu tinha colocado que era só para nós sabermos qual que era o melhor MakeSpan. E isso aparece já depois na outra mensagem. Então, enquanto não clicamos dando OK, o tempo continua correndo. Eu vou executar mais uma vez, só para nós verificarmos que os dois valores do MakeSpan estão corretos nas duas mensagens agora. E depois vou retirar essa linha desse messagebox.show aqui dentro do nosso método lá na classe problema FSP. Então lá, busca vizinhança, chegou 322, daí agora aqui, né, o tempo 1325 milissegundos, tá lá a melhor sequência encontrada, que teve um MakeSpan de 322. Vou apertar aqui o OK, e agora esse comando daqui, vou pegar e simplesmente retirar. Apertando aqui, play novamente, fazemos busca vizinhança, foi lá obtido em 1 milissegundo a resposta, e a melhor sequência encontrada foi essa, 12, 6, 13, 3, 15, 16, 17, por diante de diversas outras, todas as outras tarefas, e o MakeSpan foi 349. Se apertar de novo, vai ter uma outra sequência encontrada, porque parte de uma nova semente aleatória. E quando nós pegamos aqui e vemos, cada uma das vezes terá um valor em função de qual que é essa semente aleatória que nós utilizamos. Então, expandindo um pouquinho mais essa nossa ideia daqui, qual seria uma outra alternativa a ser trabalhada? Poderíamos pegar e chamar esse método aqui diversas vezes, de maneira que cada vez partiria de uma solução inicial diferente e encontraria o melhor vizinho dessa solução.
Uma outra alternativa para trabalharmos em cima desse método aqui é o seguinte: dado que nós encontramos esse melhor vizinho, nós vamos agora buscar qual que é o melhor vizinho dele. Se encontrarmos um vizinho que for melhor do que o que nós tínhamos anteriormente, temos uma nova solução atual. E daí usamos novamente esse processo e vamos realizando essa busca na vizinhança e atualizando a solução até que chegamos em algum ponto em que não tenhamos nenhum vizinho com um valor de makespan melhor. E é essa atividade que fica agora para vocês realizarem aqui como treino até a nossa próxima aula, que é escolher uma dessas duas alternativas, seja a de gerar diferentes sequências iniciais e, tendo gerado essas diferentes sequências iniciais, encontrar qual que é o melhor vizinho de cada uma delas, ou gerar uma sequência aleatória inicial, encontrar qual que é o melhor vizinho. Se o melhor vizinho for melhor do que a sequência inicial, a nova solução passa a ser esse melhor vizinho, encontra-se qual que é o melhor vizinho dessa nova solução. Se for melhor do que a melhor anterior, isso passa a ser a nova solução, e assim sucessivamente. E nós podemos ter ainda um outro algoritmo, que é uma combinação desses dois. Dada uma solução aleatória inicial, nós realizamos a busca local até chegarmos num mínimo local. Uma vez que nós temos isso, nós trocamos qual que é a sequência inicial e realizamos a busca também até chegar ao mínimo local. E podemos fazer isso um determinado número de soluções iniciais geradas e analisarmos qual que é a melhor solução obtida ao final do processo inteiro. Então isso daqui fica aí como atividade para vocês tentarem fazer, e na próxima aula nós realizaremos juntos essa implementação. Okay? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.